Prova da FAETEC, ano 2020, para ingressar ao sexto ano do ensino fundamental, questão de número 16. Eu sou o professor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Então você que é aluno que está no quinto ano do ensino fundamental e você deseja pleitear uma das vagas a partir do sexto ano na rede FAETEC do estado do Rio, nós estamos resolvendo a prova do ano de 2020. Essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte ainda, vou deixar na descrição do vídeo e no card aqui o link para que você possa assistir a primeira parte, referente às questões de número 11 até número 15. Questão 16. Foi demarcada uma reserva ambiental medindo 7 metros de largura e 8 metros de comprimento. Foram demarcados no total qual a área? Observe, olha para as opções, metro quadrado. Metro quadrado é uma unidade de área. E essa reserva ambiental, de acordo com o texto da questão, é uma reserva de formato retangular. Então está aqui a nossa reserva ambiental com formato retangular. Tal reserva, o problema nos falou que tem 7 metros de largura por 8 metros de comprimento. E nós desejamos calcular a área interna dessa reserva. Bom, o que você tem que saber? O que o candidato da FAETEC, o aluno do quinto ano, tem que saber para resolver essa questão? Que é possível calcular a área de uma região retangular multiplicando as suas medidas, multiplicando o comprimento pela largura. Ou seja, ao multiplicar 7 vezes 8, nós vamos encontrar a área demarcada. 7 vezes 8, 56. Portanto, a região interna dessa área ambiental vale 56 metros quadrados. E aí nós já encontramos a resposta da nossa questão, letra B, 56 metros quadrados. Então você precisa saber calcular área para você ingressar na FAETEC. É cobrado na prova. Questão de número 17. Numa gincana escolar, as equipes deveriam recolher garrafas PET. Uma equipe recolheu 8 sacos com 150 garrafas cada. A outra equipe recolheu 6 sacos com 120 garrafas cada. A FAETEC pediu aos candidatos o total de garrafas recolhidas. Então, de acordo com o texto, com as informações do texto, nós podemos montar uma expressão numérica para resolver esse problema. Já percebeu que a prova da FAETEC é toda baseada na resolução de problemas? Então, veja bem, a primeira equipe, 8 sacos, cada saco com 150 garrafas. Então, 8 vezes 150 foi o que a primeira equipe recolheu. Mas vamos somar com o total da segunda equipe. A segunda equipe recolheu 6 sacos, cada saco contendo 120 garrafas. Então, nós vamos resolver essa expressão numérica. Para resolver essa expressão numérica, não esqueça, você tem que resolver as multiplicações primeiro, para só então, posteriormente, resolver a adição. Então, vamos fazer a conta aqui do lado. 8 vezes 150. A tabuada tem que estar em dia. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vão 4. 8 vezes 1, 8. Com 4 que foi 12. Então, o resultado de 8 vezes 150, 1.200. Ou seja, a primeira equipe recolheu 1.200 garrafas. Agora vamos calcular o total de garrafas recolhidas pela segunda equipe. Vamos multiplicar 6 vezes 120. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2, 12 e vão 1. 6 vezes 1, 6, com 1 que foi 7. Então, a segunda equipe recolheu um total de 720 garrafas. E agora nós vamos somar, nós vamos ter que somar esse resultado, 1.200 mais 720. Não esqueça, para somar números naturais, você deve colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena e unidade de milhar em cima de unidade de milhar. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 2 mais 7, 9. E 1 mais nada, 1. Portanto,
o total de garrafas recolhidas foram 1.920 garrafas. Isso nos faz concluir que o gabarito da questão é a letra C, 1920. Questão de número 18. 3 amigos estão juntando latinhas de alumínio para reciclagem. Eles precisam juntar 3 toneladas de latinhas. Já conseguiram juntar 1.697 latinhas. O número de latinhas que eles ainda precisam juntar é... Eis uma questão sujeita à anulação. Eis uma questão sujeita à anulação porque tem um erro no texto. Observe que o problema falou que eles precisam juntar 3 toneladas de latinhas. 3 toneladas de latinhas equivale a 3.000 quilogramas de latinhas, pois você tem que saber que uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Você tem que saber essa constante de transformação aqui. Ó. Então, eles precisavam juntar 3.000 quilogramas de latinhas. Aí o problema falou assim, ó, já conseguiram juntar 1.699 latinhas. Aqui a gente tem a quantidade de latinhas e não a quantidade de quilogramas. Portanto, essa questão provavelmente ela deve ter sido anulada. Vou até dar uma olhada no gabarito oficial da FATEC, porque a questão está errada. O intuito de quem elaborou a questão, eu acredito que fosse colocar aqui, ó, no lugar dessas 3 toneladas, 3.000 latinhas, ou então colocar aqui, ó, 1.697 quilogramas de latinhas. Aí era possível fazer a questão, tá bom? Mas do jeito que o texto se apresenta, a questão deve ter sido anulada, provavelmente. Beleza? Aí você deve estar se perguntando, Luiz, mas se fosse possível resolver, bom, se fosse possível resolver, suponhamos que eles já tivessem juntado 1.697 quilogramas de latinhas. Suponhamos que esse número aqui, ó, 1.697, fosse o total de quilogramas de latinhas que eles já tivessem juntado. Aí sim, aí era possível resolver. E aí nós iríamos utilizar uma subtração para encontrar o resultado da questão. Observe, ó, eles precisam juntar 3 toneladas de latinhas, ou seja, 3.000 quilogramas de latinha. Transformando as 3 toneladas para quilogramas, 3.000 quilogramas. Se eles já conseguiram juntar 1.697 quilogramas de latinhas, basta subtrair esses dois números que nós iríamos encontrar a resposta. Ó. 0 menos 7 não pode, ia ter que pedir emprestado, mas aqui também é 0, aqui também é 0. Então, para que seja possível você fazer essa subtração, esse 3 ele deve emprestar sempre uma unidade vezes 10 para o algarismo que está imediatamente ao lado. Como assim, Luiz Antônio? Bom, aqui, ó. Então aqui são 3.000. Aqui nós vamos cortar esse 3, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 10, mas vai emprestar uma unidade vezes 10 para o algarismo imediatamente ao lado, vai ficar valendo 9. Aqui também vai ficar valendo 9. E esse primeiro zero aqui vai ficar valendo 10. É o processo da subtração, o famoso pedir emprestado. Né? E agora nós podemos fazer a subtração. Então, observe que nós vamos ter, ó, 10 menos 7, isso dá 3. 9 menos 9, isso dá 0. 9 menos 6, isso dá 3. E 2 menos 1, isso dá 1. Então, eles ainda precisariam juntar 1.303 quilogramas de latinhas. Então, se a questão não tivesse errado, o grande problema foi esse texto aqui, essa parte aqui, ó, 1.697 latinhas. Aqui não era para estar escrito 1.697 latinhas, era para estar escrito 1.697 quilogramas de latinhas. Aí o gabarito da questão seria a letra B, tá vendo? Mas provavelmente a questão foi anulada pelo fato de ter um erro no texto da questão. Questão de número 19. No primeiro final de semana do Rock in Rio 2019, foram recolhidas 168 toneladas de resíduos na cidade do Rock, sendo um quarto de material reciclável.
A quantidade de toneladas que poderão ser recicladas é de quanto? Então, nós temos o total de resíduos. Observe que o total de resíduos foi dado 168 toneladas, está aqui, e um quarto desse material é reciclável. Um quarto. O que é um quarto? Um quarto de um número é a quarta parte desse número, ou seja, nós devemos pegar os 168 e nós devemos dividir por 4. E nós devemos dividir por 4. E aí nós vamos encontrar a quarta parte desse total. Então vamos dividir. 1 não dá para dividir para 4. 16 dividido para 4, isso dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Abaixa o 8, desce o 8 aqui, ó. 8 dividido para 4, isso dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Portanto, a quarta parte de 168 equivale a 42. Então, do total recolhido, que foram 168 toneladas de lixo, 42 toneladas é de material reciclável, ou seja, o gabarito da questão é a letra D. Questão de número 20 e última questão. Se um caminhão carrega 4,2 toneladas de lixo, o número de caminhões necessários para carregar 37,8 toneladas será de quanto? Outra questão envolvendo divisão. Um caminhão, apenas um caminhão, consegue carregar essa quantidade de lixo, 4,2 toneladas. Nós queremos saber o número de caminhões, quantos caminhões são necessários para carregar 37,8 toneladas. Bom, então, o que você precisa saber é o seguinte, ó, vou até fazer uma anotação aqui para te ajudar. Ó. Um caminhão transporta o total de 4,2 toneladas. Eu quero saber quantos caminhões. O segredo da matemática é você escrever, tá vendo? Quantos caminhões são necessários para transportar 37,8 toneladas. Então, qual é a operação que nós devemos fazer com esses dois números que você está vendo aqui? Nós devemos dividir. Nós devemos dividir 37,8 para 4,2. Então, trata-se de uma divisão com números decimais. Você que não domina a divisão com números decimais, você precisa dominar, você precisa estudar a divisão com números decimais. Então, observe, dividendo, quem é o dividendo dessa divisão? É o 37,8. E quem é o divisor? 4,2. As quantidades de casas decimais são iguais. Ó. Aqui tem uma casa decimal e aqui também tem uma casa decimal. Logo, você pode cortar essas vírgulas, ou seja, dividir 37,8 para 4,2 é equivalente a dividir 378 para 42. Você pode tirar a vírgula, mas isso só porque a quantidade de casas decimais é a mesma, tá vendo? Uma casinha decimal aqui, ó, e aqui também tem uma casinha decimal. E agora fica tranquilo, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos observar a tabuada do 42. Você tem que saber a tabuada do 42. Então, aqui, ó, 42. Vou começar no 7, tá bom? Porque o 7 é o primeiro valor que aparece nas opções, ó. Então, aqui, 42 vezes 7 dá 294. Então, nós queremos o 378, tá longe. Então, vamos lá, ó, 42 vezes 8 agora. 42 vezes 8, 336. Então, vamos agora testar o 48 vezes o 9. Provavelmente vai ser 9. Então, tá aí, acabou aqui, ó. 42 vezes 9 dá 378. Então, aqui nós temos 9. 9 vezes 2, isso dá 18, vai 1. 9 vezes 4, 36, com o que foi 37. E aqui a gente subtrai para saber o resto. Ó. 378 menos 378, resto 0. Portanto, são necessários 9 caminhões para transportar
37,8 toneladas. Então, eu espero que tenha sido de grande valia para você a solução da prova do ano de 2020 para o ingresso ao 6º ano da Fundação de Apoio à Escola Técnica. Gostou da resolução da prova? Inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.